Oi, crianças, tudo bem com vocês? A tia Marcelita aqui para mais uma aulinha e essa é a nossa última aulinha em slide e o início do terceiro capítulo do terceiro livro da Bíblia, que é o Levíticos, né? A gente terminou em Êxodo falando da construção do tabernáculo e a última aula, que também foi em slide, nós falamos sobre alguns capítulos entre os 10 mandamentos e entre o tabernáculo, até o tabernáculo. Então agora nós vamos entrar no livro de Levíticos. E hoje a gente vai começar falando sobre os holocaustos. Para a gente saber, né, o que é o holocausto, a gente tem que, para a gente saber os holocaustos, a gente tem que saber o que é um holocausto. O que é um holocausto na Bíblia? O holocausto era um sacrifício totalmente queimado para Deus. O animal era morto e seu sangue era derramado sobre o altar, onde a carcaça era queimada. O holocausto servia como pagamento pelo pecado. Então vamos ler aí, ó, em Êxodo 29, do versículo 16 ao 18. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Gente, só uma coisinha. Isso é da parte que a gente estava falando aqui sobre o que é o holocausto. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Então, vamos lá falar de Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, sem manchas. À porta da terra da sua congregação, da tenda da sua congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Levítico, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. E quando algumas pessoas oferecerem oferta de alimento ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá um incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. E a oferta queimada oferta de cheiro suave ao Senhor. Olha só, se vocês procurarem lá na Bíblia, desde Levítico 1 até o último capítulo que nós vamos falar, que é o 6, vocês vão ver que é bem grande. Então, aqui é um resumo para vocês, tá? Então, vamos para o próximo. E se sua oferta for sacrifício pacífico, né? Se a oferta de gado macho, se a oferecer de gado macho ou fêmea, e oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto, que está sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. Levítico 4, do 3 ao 6. Se o sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Versículo 22 ao 25 agora, continuação do capítulo 4. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho, sem defeito,
e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Agora, do versículo 27 ao 28. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. Ou quando, aí agora a gente vai do capítulo 5. Aí eu peguei do 4 ao 6, porque para cima fala a mesma coisa. Ou quando a pessoa jurar, são vários exemplos, tá? Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. E assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por uma ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Levítico 5, do versículo 14 e 15. Aqui, ó, tem um quadrinho falando da transgressão, que é um ato ou efeito de transgredir. Você infligir uma lei, né? Ou seja, quando a pessoa, por exemplo, ela infligir, né, os 10 mandamentos, ela está pecando. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo ele será culpado e levará a sua iniquidade e trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Levítico 5, versículo 17 e 18. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido e negar com o falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele que quem o dará no dia de sua expiação. Olha, esse quadro aqui é o mais importante, né, que fala como que deve ser o sacrifício. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará o sacerdote. Levítico 6, do versículo 2 ao 6. Bom, gente, essa foi a nossa aulinha, foi bem rapidinho, né? E na próxima aula falaremos sobre a consagração dos sacerdotes, que está em Levítico também. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo e tchau!